Ok, pessoal, vamos falar agora um pouco sobre a Revolução Inglesa. Nós sabemos que o século XVII foi um século extremamente conturbado para a Inglaterra. Isso por quê? Porque havia uma disputa política entre a monarquia e o parlamento. E o parlamento, nós sabemos que ele era controlado pela burguesia. E nesse período também, pessoal, é válido lembrar que o modo de produção feudal ele estava sendo substituído por um modo de produção totalmente diferente, que era o capitalismo. Nós também vamos perceber que uma parte dos latifundiários, composta pela gentry, pertencia a uma nobreza rural progressista, com um espírito burguês. Já do outro lado, a gente percebe os chamados yeomen, grupo de pequenos e médios proprietários, passaram a cercar porções de terra, arrendando-as como pasto ou até mesmo como local para criar ovelhas. E a gente vai ver que esse pessoal, eles passaram a cercar territórios, né, o que é chamado de cercamentos. E quando eles vão praticando o chamado cercamento, eles vão expulsando os camponeses. E esses camponeses, a gente vai perceber que eles vão ficar insatisfeitos. Nós vamos perceber aí que essas massas populares, né, os camponeses, eles sofriam com o desemprego, com a falta de terras, com a carestia e procuravam melhores condições de vida. Por isso, nesse período, a gente vai ver também que muitas pessoas saíram do campo e foram para as cidades. Ok? Ok, pessoal. Então nós vamos perceber aí que os cercamentos, eles vão ser responsáveis pelo pioneirismo industrial no século XVIII dos ingleses. Isso porque, através dos cercamentos, centenas de milhares de pessoas saíram do campo e foram para as cidades, passaram a ser mão de obra. Sem contar que a produção em larga escala de matéria-prima de alimentos era uma coisa extraordinária, o qual auxiliaria muito nessa industrialização. A mão de obra barata, já que havia muitos camponeses desempregados. Outra coisa que nós não podemos esquecer neste conteúdo, a Inglaterra, no século XVII, ela já estava se transformando em uma potência econômica. E esse crescimento ele foi fruto justamente de uma política voltada para os interesses internos, né? Tanto é que o governo ele tinha algumas medidas protecionistas. Aquele caso mesmo dos navios que poderiam trafegar os produtos ingleses, que o navio tinha que ser inglês, deu prioridades aos navios ingleses para retirada dos produtos ingleses daí. E isso aí fez com que a Companhia das Índias viesse até mesmo a falir. Outro fator que não podemos deixar de fora vai ser a chamada Reforma Protestante, que vai trazer novas perspectivas religiosas, né? O anglicanismo do rei que estava vigorando. Só que a atuação de Henrique VIII era preocupante, porque ele queria que as pessoas tivessem ele como um deus. E ele queria que a religião oficial da Inglaterra fosse a religião dele, o anglicanismo. Por quê? Porque ele era o chefe, ele se autoproclamava um representante de Deus e as pessoas tinham que ouvir isso calado e obedecer. Como a burguesia não quis submeter a esses desejos dele, o que vai acontecer? Ele vai começar a controlar a economia como mão de ferro. E essa questão dele controlar a economia com mão de ferro não era bem vista pelos puritanos ou pelo parlamento. Isso por quê? Porque eles queriam uma liberdade
no comércio, coisa que não existia. Pessoal, o ato de supremacia do rei Henrique VIII era simplesmente o fato dele querer se tornar absoluto. Ele queria que as pessoas aceitassem o direito divino dele e que ele não fosse contestado. Só que isso a gente sabe que não aconteceu. Por quê? Porque o único grupo que apoiava o Henrique VIII eram os senhores feudais. Por que os senhores feudais apoiavam Henrique VIII? Justamente porque quando ele confiscou as terras da Igreja Católica, ele doou essas terras aos senhores feudais. Os calvinistas, que formavam boa parte do exército do parlamento, não estavam dispostos a aceitar essa nova doutrina. Pessoal, o anglicanismo é totalmente diferente do protestantismo, tá? Os preceitos, os princípios da religião é totalmente diferente. Isso não iria dar certo. Algo que chama a atenção aqui no capítulo é a Carta Magna de João Sem Terra. O rei, no ano de 1215, ele assinou um tratado no qual ele dizia o seguinte, que para o rei mexer nos impostos ou declarar guerra, ele precisava da aprovação do parlamento. A gente vai ver que isso vai gerar certos problemas depois. Agora, uma coisa que nos chama a atenção é que os nobres e membros da igreja, eles eram divididos em dois grupos, né? Em primeiro, a gente vai ver a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes era composta geralmente pelos chamados lordes espirituais, que eram geralmente bispos, padres, né, uma hierarquia eclesiástica anglicana, né, e os lordes temporais, que geralmente eram descendentes aí de nobres que tinham títulos, né, eles já pertenciam a grandes famílias chamadas de aristocratas, e dessa maneira eles acabavam ali herdando esse direito de ter um lugar no parlamento. Já a Câmara dos Comuns, ela era composta por pessoas de baixa nobreza, a gentry, que era proprietária de terras e ainda tinha que ser eleita pelo voto censitário. Também representava os interesses da burguesia e dos artesãos. E a maioria era composta por calvinistas, ou seja, contrários ao rei. Logicamente, isso aí já não vai dar certo. Pessoal, logo depois da morte de Henrique VIII, a gente sabe que a filha que ele teve com Ana Bolenha, Elizabeth I, ela assume o trono, só que Elizabeth ela foi extremamente esperta, muito inteligente, porque ela não entrou nessa questão aí dessa guerrinha de religião. Ela resolveu dar liberdade religiosa, tá? Para que as pessoas pudessem ter a liberdade de culto, e ela também aprovou uma lei, né, regulamentando aí os cercamentos. A rainha Elizabeth ela ficou conhecida como a rainha virgem, porque ela não se casou e não deixou herdeiros. Dessa forma, quando ela falece, a dinastia Tudor sai do poder e a dinastia Stuart entra em cena com o primo de Elizabeth, Jaime I. Só que Jaime I, pessoal, ele não teve a mesma perspicácia da Elizabeth. Primeira coisa que ele fez foi justamente bater de frente com o parlamento. Vale lembrar que o Jaime I, além de ser rei da Inglaterra, ele também era rei da Escócia. Então ele resolve bater de frente com o parlamento. Ele quer instaurar a monarquia absolutista novamente. Ele vai perseguir os católicos, ele vai perseguir as seitas menores. Por quê? Porque eles achavam que esse pessoal era tudo inimigo dele e era contrário a ele. E por causa dessa perseguição, um monte de puritanos, né, várias pessoas, os calvinistas, saíram da Inglaterra e foram para a Nova Inglaterra. Hoje nós conhecemos essa Nova Inglaterra como Estados Unidos. Por isso, aquele país até hoje tem uma maioria protestante, justamente por causa dessa herança que eles tiveram, desses puritanos. Em 1625, a gente vai ver que o rei Jaime I ele vai falecer, o filho dele, Carlos I, vai assumir o poder, 1625 até 1648.
nós vamos perceber que o filho de Jaime I, Carlos I, vai prosseguir com a mesma política absolutista do pai. Aí ele vai mexer numa coisa que vai dar um problema sério para ele. Ele vai tentar estabelecer novos impostos. Lembram lá da carta do João Sem Terra? Pois é, ele vai contrariar. E quando ele contraria o parlamento ele vai adotar a petição de direito. Por quê? Porque justamente Carlos I estava desobedecendo uma ordem do rei João Sem Terra, que foi feita em 1215, se não me falha a memória, ok? E aí a situação que ele vai gerar com o parlamento vai ser a situação que ele gerou é extremamente conflituosa com o parlamento. O parlamento vai querer essa petição, Carlos não vai aceitar. E aí o que acontece? Ele vai mandar fechar o parlamento. Só que no ano de 1640, a gente vai ver que ele vai querer reabrir o parlamento novamente. Por quê? Olha só o que estava acontecendo. Ele queria impor o anglicanismo aos calvinistas escoceses. E isso não deu certo. Até hoje nós sabemos que cada um tem a sua religião. Não devemos interferir. Cada um segue aquilo que acha que é o certo. Ok? Ele queria que os presbiterianos aceitassem a ideia do direito divino. Logicamente, isso vai gerar uma rebelião, né, por parte do parlamento. Carlos I esperava ter o apoio da burguesia e ele não teve esse apoio, né? E aí o que ele vai fazer? Ele vai fechar o parlamento novamente. No ano de 1642, mais uma vez, ele teve que dissolver o parlamento. O estopim da Guerra Civil Inglesa, esse conflito evidenciou o clima de tensão que havia entre calvinistas e anglicanos. Ou seja, quando ele fecha o parlamento, ele vai caçar confusão com os parlamentares. E isso foi a gota d'água. Por quê? Porque isso aí vai desencadear uma guerra entre o parlamento e o rei. E nessa guerra, quem levou a pior foi o rei. Ele perdeu e foi decapitado. Carlos I, ele foi julgado e sentenciado à morte e foi decapitado. Oliver Cromwell assumiu o poder. Só que Cromwell, quando ele assume o poder, todos tinham muita esperança, porque ele estava tirando o governo absolutista de Carlos I do poder e estava assumindo Oliver Cromwell. Todo mundo pensava que iria ser diferente. Só que Cromwell, ele continuou na mesma política absolutista de Carlos I. Ele vai tomar medidas repressoras contra o povo e ele vai minar também as forças do absolutismo, porque só ele vai ficar no poder. Mas aí o que vai acontecer? O povo permanecia sem representantes no parlamento, o que tinha uma vida e tinha uma vida na miséria. O povo continuava na miséria, sem nada e sem representante. Olha só, mais outra coisa que eu queria salientar aqui. Para tentar mudar essa situação, dois grupos se formaram, os niveladores e os escavadores. Niveladores, eles queriam representantes das camadas menos privilegiadas no parlamento inglês. Os escavadores, eles queriam o quê? Eles queriam nada mais, nada menos do que terra. Eles queriam uma reforma agrária, para que eles pudessem implantar, sobreviver. Pessoal, continuando aqui no nosso assunto, nós vamos ver a reação de Cromwell aos dois grupos, né? Foi muito severa. Por quê? Porque ele mandou prender todos os líderes, ele mandou executar, ele impôs o terror, né? Ele mostrou que ele era extremamente autoritário. Só que depois disso a gente vai ver que Cromwell ele vai criar os chamados atos de navegação. Essa legislação resumia-se da seguinte forma: o comércio com a Inglaterra só poderia ser feito por navios ingleses e dos países que faziam negócios com a Inglaterra. Ou seja, o ato de navegação funcionava mais ou menos assim: só poderia fazer o comércio navios ingleses
ou de países que faziam negócio com a Inglaterra, que poderiam transitar. Tal medida, esse ato de navegação foi responsável pela quebra da Companhia das Índias Ocidentais. A Holanda faliu, teve sérios problemas por causa dessa atitude de Cromwell. Pessoal, agora a Revolução Gloriosa. Após a morte de Cromwell, a gente vai ver que houve algumas movimentações para saber quem iria colocar no poder. E o pessoal chegou à conclusão que eles poderiam colocar no poder o filho de Carlos I. E aí eles coroaram Carlos II como rei da Inglaterra. Governou até 1685. A sua limitação política e sua amizade com o rei francês colocou em xeque o seu reinado, né? Em 1773, o parlamento aprovou a lei do teste. Todo funcionário público deveria professar o anticatolicismo. Durante seu governo, o parlamento ficou dividido em dois grupos. Whigs, que eram contra o rei e favoráveis às mudanças revolucionárias, além de serem ligados à burguesia, e os Tories, que eram defensores feudais ligados à antiga aristocracia feudal. Carlos II governou até a sua morte, em 1685, quando subiu ao poder seu irmão Jaime II, que, apoiado pelo rei da França, tentou novamente consolidar o absolutismo. Olha só, a gente percebe que Carlos II, ele ali governou com o parlamento, ele não bateu de frente. Só que quando ele morre, vai assumir o irmão dele, Jaime II. Só que Jaime II, ele pensava diferente. Ele queria ser absoluto. E nessa questão dele ser absoluto, a gente vai ver que o parlamento não vai se submeter. E aí o parlamento vai convidar então Guilherme de Orange para assumir o trono. Mas só que o que acontece? Quando o parlamento convida o cara, o parlamento já coloca as condições. Olha, você vai reinar, mas não vai governar. E assim aconteceu. E acontece até hoje. E isso ficou sendo conhecido como Revolução Gloriosa. Porque não houve derramamento de sangue.